Olá, minha gente, tudo bem? Aqui estamos para gravarmos um vídeo na área de Sociologia. E é o primeiro vídeo que nós estamos construindo na área de Sociologia. E se é o primeiro vídeo, a gente não poderia começar de outro modo, senão por um dos pais fundadores do pensamento sociológico, no caso o alemão Max Weber. Weber é um homem nascido no ano de 1861, no final do século XIX, e veio a falecer em 1920, ali no início do século XX, né? Tem toda uma trajetória acadêmica, tem toda uma trajetória intelectual, mas não é o que eu vou priorizar aqui nesse vídeo. Nós vamos priorizar mesmo as contribuições weberianas para a edificação de uma ciência sociológica. É claro que os dois outros grandes nomes dessa fundação da sociologia enquanto ciência seriam Durkheim, Emile Durkheim e Karl Marx, o alemão Karl Marx. Mas hoje, especificamente, falaremos das contribuições weberianas. Queria dizer também, antecipadamente, que Weber muitas vezes é desconsiderado como um grande autor importante na construção do próprio pensamento sociológico brasileiro. Se nós pegarmos, por exemplo, dois grandes nomes ali no início da formatação da sociologia brasileira, o caso, por exemplo, de Gilberto Freire, autor de Casagrande Senzala, ou se nós pegarmos Sérgio Buarque de Holanda, né, autor de Raiz do Brasil, ali na década de 30, e nós nos apropriarmos de alguns tipos, de algumas categorias analíticas, de alguns conceitos que são elaborados por Gilberto Freire ou pelo próprio Sérgio Buarque de Holanda, ou antes até, se nós pensarmos no historiador brasileiro Capistrano de Abreu, nós vamos ver que todos eles têm uma leitura farta, uma leitura bastante robusta de Weber, e vão se apropriar de alguns conceitos, repito, de algumas categorias analíticas edificadas, criadas pelo Max Weber. Então vamos ao ponto concretamente. Em Weber, uma noção muito importante é que como que nós vamos analisar na perspectiva weberiana, como é que nós vamos analisar a realidade? Porque, como foi colocado por Durkheim em outro vídeo que eu ainda vou abordar, em Durkheim, aquela ideia de que a sociologia, para a sociologia, importa todo e qualquer fato social, todo fato que genericamente está constituído no âmbito da sociedade. Weber começa a olhar para isso de algum modo e dizer assim, mas alto lá, é importante que nós nos apropriemos dos fatos sociais, é importante olhar os fatos sociais, as práticas sociais e sobre elas tecermos uma análise. Mas como que nós vamos tecer essa análise? Por qual metodologia? Por que conceito? Por que tipificação nós vamos fazer isso? Então Weber começa a elaborar a ideia de que para nós olharmos para a realidade, olharmos para todo e qualquer episódio social, para qualquer realidade social, e nós querermos analisar, a gente tem que ter alguns conceitos, a gente tem que ter algumas categorias analíticas bastante rigorosas, bastante metodologicamente robustas para nós nos apropriarmos. E vem daí que Weber constrói a ideia de tipos ideais. Que são os tipos ideais? Quando a gente pega determinados padrões que se repetem numa dada sociedade, né, a gente pode tipificar aquela prática e tentar debulhá-la, tentar melhor entendê-la. Vamos traduzir isso através de um exemplo, por meio de um exemplo, para ficar claro o que eu estou querendo dizer, ou melhor dizendo, o que Weber quereria dizer e disse naquele momento, lá no final do século XIX. Por exemplo, Weber se dá conta de que, à medida que o capitalismo evoluía no final do século XIX, sabemos que no final do século XIX estamos atravessando a segunda revolução industrial, né? Um momento em que o capitalismo, então liberal, se espalha, se agiganta, se espraia pela Europa, pelos Estados Unidos, pelo Japão. E aí Weber começa a se dar conta que quanto mais o capitalismo se expandia, quanto mais o capitalismo se disseminava mundo afora, por outro lado havia uma prática de organização burocrática. Não tem como o capitalismo, na lógica de Weber, não tem como o capitalismo evoluir, não tem como o capitalismo se expandir se não houvesse concomitantemente, se não houvesse ao mesmo tempo a presença de um Estado que pudesse de algum modo colaborar para que isso pudesse ser. Então ele vai dizendo, bom, é da natureza do Estado democrático a presença de uma burocracia. Então burocracia estaria presente nos Estados Unidos, burocracia estaria presente na Alemanha, que estava se formando naquele momento, burocracia estava se formando até aqui mesmo no Brasil, né? Final do século XIX, a transição do Império para a República aqui no Brasil. Então ele vai dizer, bom, mas a burocracia é um elemento constitutivo do Estado moderno. Sempre houve, sempre vai haver burocracia. Mas toda burocracia é igual? A burocracia é um fato.
Ela existe concretamente em todo e qualquer tipo de Estado. Mas qual é a burocracia que melhor opera dentro do capitalismo moderno? Quando Weber começa a falar, por exemplo, sobre burocracia, ele está dizendo, burocracia existe aqui, existe ali, existe acolá. Mas é o mesmo modo? Eu posso generalizar? Ele vai dizendo, não posso generalizar. Existe uma burocracia racional, que ele chama de racional legal, que é a burocracia racional legal. Aquela que, por exemplo, existia nos Estados Unidos. Um Estado que não é grande, um Estado que é pequeno, aquela lógica do Estado mínimo, né? O Estado que estimula o desenvolvimento capitalista, mas ele não é dono, ele não é pai, ele não é patrão, ele não é proprietário, ele não é comandante. E nesse caso ele vai dizendo, é uma burocracia menor, é uma burocracia mais enxuta, é uma burocracia que trabalha pela ideia do concurso público, que trabalha pela ideia da técnica, pela ideia dos critérios técnicos, aquela história da meritocracia que Weber traz para esse caso especificamente. Mas ele diz, por outro lado, há países em que o capitalismo, para se desenvolver, ele precisa de um Estado que ainda intervenha, de outro jeito, que promova intervencionismo, que promova protecionismo, que promova a construção de obras de infraestrutura. Então, um Estado que, de algum modo, é um Estado que tem muito a pessoa de um líder, a pessoa de um comandante. Os países capitalistas que não se desenvolveram muito ainda, os seus, vamos dizer, os seus grupos dominantes, as suas burguesias, ele já fala em grupos hegemônicos, esses grupos hegemônicos precisam de um Estado mais duro, portanto, de uma burocracia maior, de uma burocracia mais larga, mais pesada. Então, nesse caso, ele diz, nesse caso desses estados de desenvolvimento econômico médio, aparece uma burocracia que ele chama de burocracia ligada ao Estado carismático, ao Estado que aí Weber está acendendo uma luzinha e dizer, logo, logo, ele mesmo escreve, logo, logo a Alemanha, logo, logo a Itália. Ele está dizendo que nos países de capitalismo intermediário vão aparecer burocracias mais pesadas, com estados mais autoritários e com modelos mais paternalistas e com culto ao líder. Ponto. E, por outro lado, existem países que sequer, um terceiro caso, países que sequer romperam ainda a barreira da agricultura, ainda são estados que não se desenvolveram do ponto de vista da indústria, não avançaram para dentro de uma lógica capitalista, moderna, assalariada. Nesse caso, o Estado é de patrimônio privado de determinados grupos dominantes. O Estado é um patrimônio, quer dizer, além de ser um grupo economicamente, esses grupos rurais, aristocráticos, conservadores, serem, entre aspas, atrasados, eles ainda fazem do Estado um meio para poder fazer dinheiro para as suas famílias. Então o Estado se perpetua no poder por meio de famílias e sobrenome. Aí ele vai dizendo, esse é o Estado do tipo, mais aspas, mais atrasado. É o Estado do tipo, é a burocracia do tipo rural, é a burocracia do tipo ultraconservadora. Então quando ele fala de burocracia racional legal, Estados Unidos, de burocracia carismática, né, do tipo Alemanha, que é o país que ele veio, quando ele fala de burocracia do tipo rural, agroexportadora, está falando de um modelo como o Brasil, Weber nos presenteou com uma espécie de tipo ideal. Ele pegou o tipo burocracia, idealizou, pensou e construiu os modelos distintos de burocracia. Quando Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, diz que o brasileiro é um homem cordial, cordialidade, gente, não é uma coisa que a gente pode botar a mão. Ele tipifica a cordialidade como um elemento da construção cultural brasileira. Burocracia não é uma coisa que você possa botar a mão na burocracia, mas Weber está pegando esse conceito, essa categoria e nos dizendo como é que isso pode, de algum modo, nos ajudar a compreender a estrutura e a lógica do capitalismo moderno. Observe que Weber é um homem que veio originalmente da área do direito, mas consegue fazer análises muito significativas na área da chamada sociologia econômica e também da sociologia política. Farei depois um outro vídeo a partir de uma obra, de um ensaio bastante badalado de Weber, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que de algum modo ele faz alguns apontamentos sobre o futuro do capitalismo e da democracia moderna. Mas isso fica para outro vídeo, para outro papo e outro momento. Desde já, muito obrigado, espero que curta, espero que goste, dá um like pra gente, compartilha e divulga esse nosso trabalho. Muito obrigado, minha gente.